Olá pessoal, esse é o Papo de IE. Hoje eu vou conversar com Juliana Matzenbacher. Ela é gestora sênior da Dell Technologies. E eu conheci a Juliana lá em, eu acho que 2010, 2011, com o coaching sistêmico que a gente fazia por lá. E mais recentemente, ano passado, se não me engano, eu fui fazer uma palestra de liderança feminina, porque a Juliana tem um programa que eles atuam lá na Dell, que é sobre Woman Empowerment Leadership, ou melhor, Empowerment Woman Leadership. Eu acho que eu troquei a ordem, depois agora ela já conta para nós. Ó, a Ju já entrou. Então eu vou só apresentar um pouquinho melhor ela aqui. O pessoal tá entrando também. Eu vi que tinha cento e poucas pessoas aqui logadas, o que é maravilhoso. Então eu vou esperar dar uma recheada aqui no nosso canal. Lembrando, pessoal, que o Papo de E é dia 10, 20 e 30, sempre às 10 horas. Então eu até brinco que é de 10 em 10, sempre às 10, né? Dia cheio é dia de Papo de E. Hoje a gente vai falar muito sobre liderança, sobre visão positiva, que é o nosso tema do mês do Papo de E, né? E eu tô super afim de ouvir um pouquinho da Ju. Então vamos lá. Eu vou puxar a Ju, apresento melhor ela daí. Peraí, vamos lá. Vou transmitir com a Ju. O Ju já chegou aqui, ó. E Oi, Ale. aí, olha só essa moça bonita. Uma coisa que eu esqueci de contar, Ju, é que tu é mãe. Olha só, a Ju tá chegando. Peraí que eu tô vendo que a conexão da Ju tá um pouquinho caída. Vamos ver, Ju. Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo bem, Oi, Ju? tô. Tá me ouvindo? Tô te Tô. ouvindo. Seja bem, aumentei o volume aqui. Joia. Seja bem-vindo ao Papo de Ejo. Te apresenta para o pessoal. Eu te apresentei como uma gerente sênior de TI. Eu te Uhum. conheci já há alguns anos e foi muito legal te reencontrar ano passado falando de liderança feminina, né? Ah, Mas pois é. veja, Aham. muito legal, né? Então, assim, eu quero que tu te conte um pouquinho do teu momento. Eu vejo muitas fotos do teu filhote na internet. E a Ai, minha assim, eu tô tese, vivendo um gente, momento foi sobre delícia carreiras de agora. mulheres. É, Ju, Aham. então conta pra nós. Vamos lá. Te Eu apresenta e costumo conta um pouquinho do dizer. teu momento. Então tá, bom, primeiro de tudo, né? Bom dia, Lê, né? Bom dia, pessoal. Tô vendo que um monte de gente já entrando na live. Obrigada pelo convite. Eu tava falando com a Lê que eu tô vivendo um momento muito especial porque eu tô em licença maternidade, né? Eu tô Ai, que com um delícia. bebezinho em casa de menos de 2 meses, ele vai fazer 2 meses agora. É o meu segundo filho, né? Meu segundo bebê. E eu tava E o dizendo, eu primeiro era costumo menino falar, ou menina, Ju, pro pessoal é saber? menino. Eu tenho dois Tá. meninos agora, sou mãe de meninos, né? E a diferença de E idade, Ju, deles? o Luca tem 5 anos, e aí agora tem o Ben, né? Então eles têm 5 anos de diferença. Meu amor. Assim, tá sendo uma maravilha, né? Mas assim, quem já viveu essa experiência sabe, a gente passa assim, os dias voam, né? A gente não sabe exatamente quando começou, já vai, tu fica entre mamadas e trocas de fralda. Mas o momento que a gente está vivendo está sendo quase que né? Eu vivo um momento paralelo, assim, né? Então eu costumo dizer aqui que é bom porque eu não me aborreço tanto, né? Não fico olhando tanto sobre política nem as coisas que estão acontecendo, porque eu não tenho tempo para isso, né, Ale? É verdade. Tu É. conseguiu criar um jardim encantado para cuidar do teu bebê, porque de fato a maternidade, a licença maternidade é um momento para a gente dar uma folga no meio de uma pandemia que desafio, hein, Ju? Enorme, enorme, né? E Ainda tá sendo nisso da para todos. maternidade, desculpa, eu tô acelerada, eu tenho que me desacelerar que eu tô falando com a mãezinha. Fala. Ju, eu ia te dizer o seguinte, sabe que eu tenho um cliente meu que a filha tá com um bebê também, mais ou menos com a mesma idade do teu bebê. Uhum. E ele comentou que um desafio é que esse bebê não vai muito em colo, só vai no colo do pai e da mãe. Uhum. Conta um pouquinho disso também. Como é que tá sendo mamãe agora no meio da pandemia, teu bebê? É, isso é uma coisa bem interessante. Assim, a gente estava com muito receio, né, antes do Benjamin nascer, de como é que ia ser isso. Assim, a gente conversava muito, eu e meu marido, sobre isso. Eu digo, será que ele vai ter esse convívio? Esse convívio vai ser só conosco, né, em casa. A gente se protegeu, assim, mais ou menos, de uma forma em que, pelo menos,
os avós, né, ainda estão se cuidando e tentando. Então, eu tenho minha mãe, que está muito aqui perto de mim, mas acaba sendo a minha irmã, mas acaba ficando muito restrito, né, a esse círculo familiar. Então, os avós, do lado de mãe e de pai, e fica a tia e tal, e é isso que a gente faz, né. Que coisa e tem boa! um irmão. Já tá cheio de gente para olhar esse bebê. Coisa bem boa. Para o atual momento, a gente conseguiu fazer isso, assim, mais ou menos se proteger e saber que tinha que ter essa rede, pelo menos até para ter um amparo e ter, né, esse cuidado. Mas tem outras pessoas que já estão sentindo uma situação bem pior, porque realmente, né, não consegue sair desse âmbito de mãe e pai em dia cuidando da criança, né. Então, está sendo um momento bem diferente, assim, muito, né, mas acho que a gente está conseguindo sair bem. Eu não sei como é que vai ser depois, né, Alê? Porque a gente costumava preparar essas crianças para já ir para uma escolinha, de fazer essas coisas. Eu não sei quando é que isso vai acontecer, né? Então, assim, vai ser um período, né? Outras coisas vão vir, outros desafios. Vamos ver. Nossa, vamos lá, né? Tá, então assim, agora sim, puxando para o lado da IE, conta para o povo como é que você teve contato com esse nome inteligência emocional, porque ele está no Papo de IE, e por que que eu trago pessoas para o Papo de IE como tu, Ju? São pessoas que eu vejo que são disseminadoras de inteligência emocional, na sua forma de trabalhar, na sua forma de fazer gestão. E eu me lembro disso contigo lá atrás. Quando é que a gente participou daquele coach sistêmico, Ju? Tu te lembra daquilo lá? E ano? Coach sistêmico, eu acho que foi por volta de 2000. A gente começou a trabalhar junto, assim, né? Eu acho que por 2011, talvez, 2012. Olha só, depois eu tive... bastante. E aí depois eu tive a felicidade de tu ser a minha coach, né? Eu acho que isso foi muito legal, porque falando um pouco do desafio aqui, eu liderei equipes muito cedo na minha carreira. E a gente sabe o quanto que isso é desafiador, né? Tu tem que ter uma preparação muito forte para liderar pessoas, né? E tu só consegue ter essa ideia quando tu realmente está ali, né? Frente ao desafio, né? Pessoas são fantásticas, né? Mas são muito complexas, né? E a gente se dá bem nesse mundo, assim, né? De liderar pessoas, é realmente bem desafiador. Então, assim, IE veio nessa essa transformação. Eu tive que começar a entrar um pouco mais nisso, e entender um pouco mais isso, e ler um pouco mais disso, quando eu comecei a me deparar com isso, muito nova, 20 e pouquinhos anos, liderando equipes, né, de outras geografias, Estados Unidos, Índia, e como conseguir fazer essa conexão com as pessoas. Porque eu acho que esse é o grande mote, né? Como é que tu te conecta com as pessoas, né? Não adianta só tu tentar liderar, assim, ok, vamos falar aqui sobre o que a gente está fazendo no dia, se tu não tem uma conexão forte. E aí, isso veio para mim, tipo assim, eu preciso entender um pouco mais como é que isso funciona, estudar, né? E talvez eu até possa falar um pouco sobre isso, mas IE é uma coisa que até um tempo atrás se falava, tipo, inteligência emocional, tipos diferentes de inteligência, não se falava muito dessa forma, né? Com essa nomenclatura. E, na verdade, a gente vê que é uma coisa que hoje em dia está mais do que em voga, e o quão importante ela é, né? Às vezes até muito mais importante do que tu conseguir exercer uma liderança técnica. Se tu não tem inteligência emocional, tu tropeça ali na frente, tu não consegue lidar com as pessoas, e aí isso acaba indo por terra, né? Então foi por aí, eu comecei IE muito quando eu tive esse desafio inicial, assim, muito jovem, de 20 e poucos anos, tendo que liderar equipes grandes, e aí eu tive que seguir atrás e ver mais ou menos como é que isso funcionava. Que delícia. Tu sabe que tu fez aqui 3 conexões importantes para nós. Primeiro, a própria palavra conexão. Quando a gente lançou a Conexão IE, isso foi em 2010. Hoje eu vejo um monte de lives com conecta isso, conexão aquilo. Eu fico pensando, poxa, caiu a ficha. Claro que agora a conexão também tem a ver com a questão remota, porque muito está acontecendo remoto, né? Mas naquela época a gente falava de uma conexão possível entre o técnico e o comportamental, entre a razão e a emoção, entre esses dois lados, hard e soft skills, do gestor, que o gestor tinha que ter essa ambivalência, né? Ele não podia ser um cara só também coração, o amigão da galera, que não entende nada do que está sendo feito e das tarefas a serem entregues. Mas o cara tarefeiro, batedor de bumbo, também não adianta, porque ele não considera o mundo emocional. Então eu me lembro muito disso, Ju, como já naquela época tu me chamava atenção, primeiro por tu tão jovem ter um desafio desses, né? Então a minha pergunta... a nossa conexão deu uma caidinha. Vamos esperar a Ju voltar.
Peraí, que ajudei uma travada. Os tempos de internet remota, é isso, pessoal. A gente tá Voltei. lendo. Ó, travou, voltou. Então, o que eu tava dizendo, Ju, assim, me chamou muito a atenção naquela época, como uma moça jovem já tinha um desafio desses imensos pela frente. Então, agora, mulher, mãe, super já há tempos na sua área trabalhando com liderança, eu queria que tu me trouxesse esse paralelo, sabe? Ó, caindo pra lá e pra cá de novo. Mas eu vou tentar fazer a pergunta pra Ju e ela vai pensando, tá, Ju? Se tu estiver me ouvindo. De lá daquela época, Tá. Não, eu te perdi no 2011, final. 2012. Tá, a pergunta era assim. De lá daquela época, 2011 e 2012, pra agora, que mudou nesse desafio da liderança remota? Você já fazia liderança multicultural? Me conta um pouquinho dos desafios daquela época e dos desafios de agora. Conta pra nós. Faz esse paralelo, vamos ver. Eu acho que assim, ó, o grande desafio, a grande diferença do que a gente vê agora para essa época anterior é que acho que se trabalhava menos remoto, pelo menos localmente, né? Assim, fazendo um paralelo e diferença, assim, a Dell, por exemplo, que é a empresa que hoje eu estou atuando, é uma empresa que trabalha essencialmente remoto. Vou te dizer que essa mudança não aconteceu muito forte dentro desse contexto de empresa. Agora, se eu penso em 2011, 2012, em que a gente trabalhava remoto com as equipes que eram em outros lugares do mundo, certo? Mas as equipes locais, a gente tinha esse contexto de, ok, eu vou todo dia para o trabalho, eu encontro as pessoas, né? Eu olho elas, olho no olho, eu vejo quais são as reações do que eu estou falando o tempo todo, né? Isso é o principal ponto, porque assim, muitas vezes tu tá tentando falar com a pessoa ou te comunicar, tu não consegue entender se ela tá realmente absorvendo tudo aquilo que tu estás falando ou que tu quer passar de mensagem ou não, né? Então, assim, câmeras é uma coisa que a gente começou a utilizar faz muito pouco tempo atrás, né? As empresas, por mais incrível que seja isso, a gente começa a trabalhar mais remoto, nem todo mundo se sente à vontade ainda em ligar uma câmera para fazer uma reunião em equipe, por exemplo, né? A gente começou a fazer isso agora há pouco tempo, né? Então, realmente, essa troca de mensagem, esse vínculo que era feito, é muito difícil. E, assim, ele acaba sendo ligado a, tipo, como é que é o teu dia a dia, né? Quais são os teus problemas pessoais? O que são as coisas que tu gosta de fazer, né? E aí, essa conexão, ela era muito importante, né? Então, tu puxava a pessoa do tipo assim, eu preciso conhecer melhor ela, né? E ao conhecê-la melhor, eu consigo fazer esse vínculo, né? Então, isso, na minha opinião, Ale, não mudou, né? Eu acho que o que mudou mesmo agora é que a gente tem uma facilidade um pouco maior, porque naturalmente as coisas estão se movimentando para o mais virtual, né? O remoto, né? As pessoas estão abrindo a câmera, né? Elas estão mais à vontade em trabalhar remoto. O remoto não é mais tão um problema, um bicho de sete cabeças, ele começa a ser natural, né? E aí isso naturalmente eu consigo falar contigo agora, eu tô vendo as tuas reações, tô vendo como é que tu tá te posicionando, como é que tu tá, se tá gostando que eu tô falando ou não tô, né? Então, essas coisas eu acho que acabam facilitando mais atualmente. Mas a nível de conexão, ele acaba tendo que ser da mesma forma, como era anos atrás e agora. Tá. Para poder situar o pessoal que tá chegando ou que vai ver essa live depois, porque depois ela vai para Spotify, Ju. Ai, que Hoje, legal. ao vivo, é muito legal, que dá pra gente escutar assim como se fosse um programa de rádio, então fica muito bacana, né? Então, se tu tá pegando essa live meio do meio, alguma coisa assim, eu tava falando para ajuda o paralelo da gestão de 9, 10 anos atrás e de agora, dessa gestão multicultural já com outros países que se fazia. E eu comentei dessa triangulação entre conexão, a palavra conexão, inclusive, a gestão de pessoas e essa liderança com inteligência emocional, que vem a ser essa liderança que considera o afetivo, o socioemocional, como é que a informação desce na pessoa, o como e não só o que, aquilo que a gente comenta que é o processo como é feito e não só o que vai ser feito, né? Então, assim, a próxima pergunta é em torno disso também, tá, Ju? Só que agora pensando nesse mundo da pandemia. O nosso tema do mês é visão positiva. E aí, eu queria que tu me dissesse assim, o que tu acha dessa palavra? Em inglês é o positive outlook, que eu gosto mais ainda, porque parece que é
De fato, um olhar positivo sobre a realidade, um filtro positivo sobre as dificuldades. Não é tapar o sol com a peneira, não é botar um óculos cor-de-rosa, mas é de fato mais parecido com o do limão, uma limonada. Uhum. Como é que tu É. enxerga visão positiva e liderança? Tô louca para saber a tua opinião disso. Até porque, né, só fazendo um gancho, né, até porque as pessoas daqui a pouco são vistas como muito positivas, positivas em excesso, né, elas não são É encaradas de isso? uma forma muito séria, né. Isso, essa pessoa tá Mas, sempre rindo, o que que ela tem de problema, né? exatamente, né. Bom, o paralelo com a pandemia agora, eu acho que mais que nunca, né, a gente precisa ter uma visão positiva a respeito das coisas, né, porque assim, eu não sei o que vai ser o amanhã, não sei quando é que a minha vida vai voltar ao normal, né, e como que eu me seguro nisso, né. Eu acho que o desafio grande, o maior desafio que as pessoas têm agora, os gestores em geral, né, é como que tu consegue manter a sanidade, digamos assim, mental de uma equipe, né, trabalhando meses, né, nesse formato, tendo que estar lidando com toda uma situação em casa, pessoal também, que está ali junto com o teu trabalho, né. Então, assim, como é que tu consegue fazer com que as coisas andem, os resultados eles surjam, e tu tem ali o teu cachorro que está entrando no escritório, o teu filho que está chorando e ele precisa, né, de atenção naquele momento, e tem uma reunião acontecendo e o resultado tem que ser feito, né? Eu acho que não dá para tapar o sol com a peneira, né? Assim, a gente tem que conseguir fazer com que compreender que esse é o novo normal, né? Entender os limites das pessoas em cada um dos pontos, né? Quais são os teus problemas, quais são as coisas que vão te afetar. Entender que as entregas talvez elas não aconteçam da forma como nada, embora os objetivos estejam ali, né, Lê? Mas isso faz com que, talvez trazendo mais essa conversa, entendendo a realidade de cada um, entendendo as dificuldades, né, dentro desse novo contexto que a gente está vivendo, a gente consiga, mas assim, ok, né? É assim, esse é o novo normal, vamos, né? Vamos abraçar esse novo normal, né? Vamos garantir que ele é o que está aqui pra gente, né? E eu acho que isso tem um pouco dessa questão da visão positiva, certo? Eu não sei como que vai ser daqui para frente, mas o que a gente está vivendo agora é isso, vamos tirar essa visão, assim, essa coisa toda de a gente ter a família por perto. O que que isso faz? O que que isso nos beneficia? Eu posso estar mais perto do Uhum, meu filho, que antes eu não estava tanto, né? Então, assim, uhum. dividir um pouco mais, mas isso faz com que eu entregue as coisas e possa estar do lado deles, né? Eu consigo fazer, de repente, um pouco mais de coisas dentro da minha casa, que eu não curtia tanto, vou cultivar a plantinha, né? Vou fazer uma meditação, vou fazer outras coisas. Quer dizer, eu acho que é a gente entender que também existe o lado cheio do copo em algumas das situações, né? Eu perco algumas coisas e ganho outras dentro dessa atividade e não ser tão rígido, né? Isso como gestor, um lado, entender um pouco mais esse contexto e fazer com que a gente consiga, dentro dessa nova realidade, fazer com que as coisas aconteçam, né? Abraçando realmente esse novo momento. Ai, que delícia! Me deu um monte de janelas. Eu adoro porque no Papo de E eu refresco as coisas todas que a gente vem ouvindo com pessoas que estão muito na prática, sabe, Ju? Então aqui tu me Uhum. trouxe algumas coisas que eu quero trazer para o pessoal. A primeira palavra é o novo normal, que nos lembra Ah, inclusive o tema do mês que vem. O tema do mês que vem vai ser adaptabilidade. Que é o que a gente, super, né? Esse é mais atual. que é meio que o te vira nos 30, assim, né? Já que é o que a casa É. oferece, aquela coisa toda, né? Então, assim, aqui eu quero te voltar a pergunta para uma gestora, porque eu não sei se eu vou ter muitas oportunidades de perguntar isso para uma gestora. Como é que é segurar essa ansiedade interna, Ju? Porque tu tá lá, tu tá vendo a pessoa, ela tá com o cachorro, ela tá com o filho, ela tá com o periquito, o papagaio, ela tem que entregar. Tu não pode ser aquela gestora hard de novo, agora dizer como se simplesmente isso nada tivesse acontecendo. Tu não pode fingir que isso não está acontecendo, que aliás é uma postura que a gente vê às vezes acontecer. Se cobrar a mesma coisa, apesar do cachorro, do filho, do periquito, do papagaio. Sim. Como é que o gestor administra a sua inteligência intrapessoal? Porque aí a gente sabe que a inteligência emocional ela tem dois lados, né? Ela tem o intra e Sim. ela tem o interpessoal. O interpessoal é esse que a gente mais valoriza, que é como é que você conversa e tralalá, o que que tu vai dizer, como é que tu vai cobrar. Beleza. Eu tô perguntando agora é do intra.
Porque deve dar uma ansiedade monstra. Eu tô me colocando na cadeira de gestora, tô vendo a minha meta ali, e aquela pessoa não tá disponível e cai a internet, e daqui a pouco ela não é mais aquela pessoa que ela entregava. Como é que se administra isso? O que que tu dá de dica para gestores, João? Eu acho que assim, ó, respira fundo e conta até 10, né? Não, é verdade, assim, não tem muito, né, o que se fazer nesse momento, né? A gente joga com o que se tem, né? Então tu vai pensar, tem uma equipe, tu vai ter que conseguir fazer com que aquele trabalho daqui a pouco ele, né, seja disseminado por outras pessoas que consigam fazer com que a equipe venha junto, né, e aí essa entrega, né? É claro que o objetivo individual ele é muito importante, principalmente para aquela pessoa que não está entregando, né? Mas assim, a gente tem que entender também que existe um momento, né? Que é complicado. E não é só a gente que está vivendo, todo mundo está vivendo. A gente está vivendo agora uma coisa que ela é universal, né, Alê? Assim, ela não é mais, isso aqui é uma coisa pontual, é minha ou é da minha equipe, não, né? Então, assim, fazer com que a gente consiga primeiro colocar os objetivos bem claros, né? E entender daqui a pouco os desafios que um ou outro está passando, tentar disseminar um pouco mais isso para que as entregas daqui a pouco consigam ser atingidas, né? A gente consiga ter os objetivos atingidos, as entregas sendo feitas, né? Dentro do time, né? De repente tirando um pouco mais a coisa mais solitária daquela entrega, né? O individual, né? Talvez seja um dos caminhos para essa pandemia agora, né? Porque a gente tem que daqui a pouco cobrar menos o individual e a gente tem que daqui a pouco se focar um pouco mais no grupo, né? Porque as pessoas consigam dar suporte umas para as outras, né? Eu acho que isso é uma das formas da gente conseguir encontrar, né, um jeito de fazer isso acontecer. Porque esses dilemas que tu colocou... esses dilemas que tu colocaste, assim, eles são aqueles que acho que acontece o tempo todo, né? Tipo, eu tô vendo que a casa tá caindo, né? A casa tá caindo e eu não tenho mais como puxar aquela pessoa. Ela tá passando por problemas sérios, né? Então, assim, vamos entender isso, mas como é que a gente consegue passar disso, né? E fazer com que daqui a pouco o grupo se fortaleça dentro desse processo, a equipe se fortaleça, né? Diante da situação que o indivíduo tá passando e a gente consiga passar. Essa é uma das formas, por exemplo, que eu vejo, né, Ale? Tá, me deu 2 ganchos importantes aqui. A gente tem um curso de gestão remota de equipes que a gente está lançando junto com o Senex, tem que aproveitar e fazer aqui comentário desse curso. Porque eu fiquei estudando semanas, eles são 5 semanas de formação, e tu trouxe 2 elementos que a gente comenta lá como saídas. É ótimo porque isso de alguma forma valida o material que a gente está propondo. Um deles, tu comentou lá do teu curso da Índia, lá da história da Índia e dos Estados Unidos. Sim. De que quando você está remoto, você tem que compensar a ausência de indicadores emocionais, porque é isso que a gente perde. A gente perde indicadores emocionais, a gente perde o tal do olho no olho. A gente perde aquele feeling se a pessoa está contigo ou não está, porque tu não tem como recolher essa informação. Então, o primeiro ponto que tu trouxe lá, eu acho fundamental, a gente já está trazendo de dica aqui, é você conhecer mais as pessoas e as suas necessidades. Então, se antes tu poderia conhecer pouco uma pessoa e importava mais as suas entregas, agora tu vai ter que dobrar a importância de conhecer a pessoa e diminuir o valor da entrega. Então, aquilo que era um balanceamento que a gente fazia no presencial, digamos assim, não, eu posso puxar mais porque o teu feeling dizia que tu podia puxar mais, agora tu vai ter que balancear. Então, esse é o primeiro ponto, a dica de conhecer mais. E a segunda dica tu deu agora, que eu acho que é esse o ponto. Se tu ficar só no indivíduo, tu vai ficar atando, como a gente diz no interior, murro em ponta de estaca. Tu precisa diluir um pouco daquilo para o grupo. E aí eu trago para o pessoal uma pesquisa que fizeram lá da Korn Ferry Group, eles nos trouxeram isso. Em hospitais da rede americana, eles fizeram a pergunta se nesse momento de pressão, o que estava segurando as pessoas? E das coisas que eles puxaram para os administradores hospitalares, uma coisa que veio muito forte é o senso de propósito. Um senso de que eu faço algo que não é só meu, que não é só para mim, nem só para minha carreira, que tem algo aqui que é um time. Essa noção de time que a gente tanto vem comentando, agora é a hora de entender essa gestão em times. Que antes a gente falava em métodos ágeis e tal,
E agora é mais do que fazer um giro nas tuas tarefas deles e o que quer que seja. É você, de fato, trazer a presença do coletivo para uma tarefa. Foi muito legal esse insight que tu me deu agora, Ju. Eu tô botando fora o nosso roteiro. Ó. Eu tinha um roteiro aqui que eu tô botando tudo fora. Isso tem acontecido no Papo de É pra ser um bate-papo, né? É pra ser uma conversa. Fantástico, exato. Pega o café uma aqui e vamos delícia. conversar, né? E vamos conversar. Uma Hoje delícia. eu trouxe sem caneca, inclusive. Então, o que eu queria comentar agora contigo, antes da gente ir para a liderança feminina, que eu não esqueci que nós vamos falar de liderança feminina, galera. A gente tem que comentar isso, porque a Ju é uma mãe em casa. E os desafios que a Ju tem, por mais que os meninos também tenham, e eu não estou dizendo que eles não têm, é muito grande, né? É de a gente poder administrar a maternidade e a carreira, né? Já chego lá, mas só quero fechar a ponta do time, tá, Ju? Tá. Então, assim, em liderança remota de time, tá? Então, agora sim, eu tenho um monte de gente para administrar. Sim. E trazendo para o nosso tema da gestão positiva de novo. Tu acha assim que tem alguma âncora no time, alguma coisa que tu percebeu, que te caiu a ficha, assim, não, é por aqui. Tem algum pulo do gato na gestão remota de times? Que ainda é uma dica que a gente possa dar? Olha, eu vejo assim, ó, as pessoas ainda veem com muita importância elas terem um contato com o gestor, né? Então, assim, por mais que tu fique trabalhando remoto, né? Tu tem uma parte do teu time que está na Índia, uma parte do teu time que está nos Estados Unidos, o time espera, né? Que essa pessoa vá até lá também e esteja perto dela, né? Isso. Mas para mim, Ale, assim, nada, né? Nada é igual ao fato da gente conseguir ter essa ideia de unicidade de time, né? Então, assim, primeiro, assim, eu vejo sempre, para mim deu sempre muito certo, né? Conhecer bem as pessoas, entender a realidade delas, né? Assim, cada um é um, né? Quais são os problemas, quais são as questões. E muito engraçado isso, porque uma vez eu ouvi um gestor, ex-colega meu, que disse, não sou psicólogo, né? Não sou psicólogo, não quero ficar ouvindo essas coisas. Eu acho realmente, nós não somos, né, psicólogos, né, e na época, não vai no fazer momento a em que a gente terapia da está pessoa, gerindo, né? eu não vou fazer a terapia da pessoa, né? Sim. Mas para eu conseguir ter essa pessoa trabalhando, né, junto ao meu time, né, consignado, eu tenho que me conectar com ela. Né? Para mim isso assim, ó, não tem como, tá? Tu conhece o teu time, tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda é tu conseguir fazer com que as pessoas interajam como time, né? Então assim, hoje mais do que nunca, e aí agora as pessoas estão vendo isso, são coisas em liderança de equipe remota. Faz um café virtual, né? Chama esse time para conversar toda semana, junto. E não é para ficar falando de trabalho. Chama esse time para falar de si, chama uma pessoa para falar sobre as coisas que ela gosta cada semana. Fala do seu hobby, fala da sua família, né? Dá realmente a cara humanizada para aquela pessoa que está ali trabalhando contigo, né? E não só aquela coisa da entrega, né? Então, assim, vamos nos conhecer, né? Vamos lá. Então, essa base, assim, essa coisa por fora, essa cortina, né? Ela é muito importante para que a gente consiga fazer essa construção. É claro que tu não vai conseguir pegar todos, é muito difícil, nem todo mundo quer se abrir, né? Nem todo mundo quer falar isso, mas assim, olha, um grande percentual desse time tu vai conseguir fazer essa construção de equipe através dessas coisas. As pessoas se abrem, assim, elas conseguem nada. Então elas entendem que por mais que tu estejas remoto trabalhando ou que, né, a parte da tua equipe está num ponto lá, às vezes até tu tá sozinho, né, num lugar muito longe, trabalhando de casa e tu faz parte daquele time, tu entende que existe algo ali, tem uma conexão, né? E aí as coisas, elas, de novo, estou usando conexão, mas é que para mim isso é uma coisa importantíssima, né? A coisa que, essa questão do... Meu marido fala assim, né? Se eu pudesse ter aquele rabinho do avatar, sabe o rabo do avatar? Aquele que a gente conecta um com o outro e consegue ter a questão dos sentimentos. Para mim isso é muito importante, né? A conexão faz com que a gente consiga construir coisas, evoluir coisas. E, assim, eu acho que esse ponto, ele é bem importante. Se a gente consegue fazer isso, construir essa cortina, eu acho que a gente consegue fazer grande parte do que é desenvolver times e equipes. Toda live nossa, a gente puxa um livro, Ju. Alguma coisa a gente traz para as pessoas. E isso que tu tá falando da conexão tem a ver, ó, com esse livro primeiro nosso da Conexão IE, que é o Primal Leadership, tá? Em português, eu acho que ele foi traduzido como
o poder da inteligência emocional, uma coisa assim, tá? Depois a gente Tá. põe lá os links para o pessoal saber. Mas o que era esse primeiro livro? Era o modelo do Gurman, do Moleiatzis, da Amy McKee, de Harvard, para falar da importância de um líder se conectar, olha lá, ó. Então, como é fundamental eu ter esse vínculo em que eu não tô ali para saber como disse o teu gestor antigo lá, para saber da infância da pessoa. Não é isso, não vai ser o psicólogo dela. E, aliás, tu acabou de revelar um dos maiores medos dos gestores. Se eu tratar essa pessoa como um ser humano, eu vou criar um vínculo que vai, de alguma forma, contaminar a gestão. Quando é exatamente o contrário. A humanização da gestão, ela se tornou, assim, fundamental para manter a liderança. Um líder que não considerar que passou o teu cachorro atrás e seguir falando quando teu filho estiver chorando nessa pandemia, ele vai perder os pontos que ele tinha. Então, eu também tenho ouvido muitas queixas de pessoas assim, escuta, mas o cara pensa que a minha vida tá igual, como se eu estivesse num escritório, né, amparado. Tem uns que dizem também assim, mas isso não é home office, porque eu tô fazendo da minha casa porque não tem outro jeito, né? Meu filho não tá indo na escola. Então, nesse momento, não humanizar a gestão é perder a própria gestão, né? Então, eu achei que o teu feeling, assim, já é up to date há um tempão, né? Mas é impressionante como agora isso é fundamental. Quero agradecer quem está entrando ali. Eu vi que já nos parabenizaram. A Carla, a Josi, a Camila. Pessoal, eu sou meio lenta para dar as respostas, mas aproveitem para trazer perguntas para a Ju. Vocês têm uma gestora aqui, sênior na área de TI. Quem está entrando, aproveita e faz perguntas, tá? Que a gente já aproveita e faz aqui nos minutos mais adiante. A gente tem mais uns 15 minutos de live aí. E é o tempo de você se programar e fazer uma pergunta para a Ju. Então, olha só, Ju, agora eu vou fazer para a liderança feminina. Vamos lá, vamos puxar para o nosso assunto. Vamos lá. Ano passado, a gente fez um evento quando a gente não imaginava que ia acontecer nada do que está acontecendo agora. Quando o novo normal ainda não existia, só existia o normal. Saudade dele. Que saudade daquele normal. Todo mundo junto, apertado num salão, falando sobre liderança, né? E eu me lembro que foi um evento, assim, muito emocionante para mim. De fato, muito emocionante. Porque eu não tinha terminado a minha tese sobre carreiras femininas. E eu trazia ali algumas trajetórias das mulheres no trabalho. Antes de fazer a pergunta, eu sei que eu tô me alongando. Deixa eu só contar mais uma coisinha. Ontem eu assisti o filme Suprema, que é a história da primeira mulher nos Estados Unidos a trazer a questão da igualdade de gênero, que é igualdade de sexo, ou seja, homens e mulheres, não era essa construção de gênero que a gente tem hoje, era de sexo mesmo. Tanto que o nome do filme em inglês é Uma Questão de Sexo, né? Me esqueci agora a expressão que ela usa lá, mas é sexo, né? Não é gênero. E depois a gente entendeu lá na época gênero e sexo como sinônimos para poder aliviar a palavra sexo. E aí ficou gênero. E nos Estados Unidos ainda hoje se fala em gender studies quando a gente está falando de estudos de homens e mulheres no trabalho. Pois muito bem, amei esse filme porque ela vai com o marido, com a filha, com uma construção de família mesmo, ainda tradicional, mas querendo trazer um pensamento disruptivo que na época era tão somente as mulheres têm os mesmos direitos no trabalho dos homens. Simples assim. O mesmo. Era uma questão, inclusive, de impostos. E o cuidador de uma mãe, era um homem, ele não podia deduzir impostos por ser homem. Entendia-se que cuidadores tinham que ser mulheres. E ela pegou para o lado dos homens para trazer a questão de que, afinal de contas, somos iguais. Homens cuidam de pessoas em casa, inclusive dos pais. Mulheres têm direito de trabalhar como os homens trabalhavam. Estamos em 1970. Então, com essa enorme introdução, Ju, com licença poética da minha tese, eu queria que tu falasse um pouquinho desses modelos de mulher no trabalho. Isso eu sei que já é uma pergunta meio pessoal que eu tô te trazendo, mas assim, como é que você se aventurou a ser uma jovem mulher líder? Eu acho que isso vai trazer um
uma inspiração para o pessoal, assim? Foi por acaso que tu tropeçou na liderança? Como é que é isso? Nunca me vi diferente, Ale. Esse é o ponto. Nunca achei, tá, que não pudesse ser, né? Nunca. Aham. Acho que eu fui criada de uma forma muito empoderada, digamos assim, né? Minha mãe, eu acho que fez muito esse papel com a gente em casa, assim, tipo, a gente pode, né? Tu pode, não deve ser diferente, né? Não tem diferença, né? Tu vai fazer o que tu quiser fazer, tu vai brincar o que tu quiser brincar, né? A gente começa lá, né? Quer jogar bola, vai jogar Aham. bola. Quer brincar de boneca, brinca de boneca. Quer dizer, não tinha aquelas imposições a respeito das coisas, ou tipo assim, não, tu tem que ser mais feminino, ou menos feminina e tal. Então, acho Uhum. que isso já começa muito de casa, né? Essa coisa de tu pode, tu é forte, tu tem condições de Uhum. fazer, né? E tu pode fazer sozinha, né? Tu não precisa de ninguém para te auxiliar nesse aspecto. Eu acho que isso dá uma força muito grande, assim, porque eu acho que isso é da criação, né? Então, uma das coisas que a gente discute muito no grupo lá na Dell, que foi onde tu foste lá falar, né? Que é um grupo de mulheres, né? Que está trabalhando e estudando e se preparando cada vez mais para assumir papéis de liderança dentro da empresa, né? É que essas coisas vêm de casa, muitas vezes, né? Assim, Uhum. eu acho que elas vêm realmente de casa. A gente tem também um papel, como daqui a pouco mães e pais de meninas, de fazer essa disseminação, né? E entender que a gente tem essa força, né? Uhum. E eu acho que, assim, liderança, todo mundo fala, é liderança nata, né? Tu pode se tornar um líder ou não é nato, né? Eu sempre fui muito metida, assim, sabe, Ale, de liderar as coisas, pegar na escola, eu sempre fui meio assim, né? Então sempre foi muito natural para mim, né? Eu, minha pessoa, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente também consegue fazer aflorar nas pessoas, né? Então, perguntando para mim, eu nunca me vi diferente mesmo, sabe? Eu acho que teve Que essa coisa de delícia. casa, de criação, né? E aí só foi aflorando mais, porque daí eu fui sendo eu, né? Mas é uma coisa que a gente consegue, sim, eu acho que preparar as pessoas para fazê-lo, né? Mas quanto Legal. mais cedo a gente tem essa preparação, ou quanto a gente tem esse suporte em casa, melhor, eu acho. É, também acho, com certeza. Já vou trazer um pouco dessa coisa se nasce, se é herdado, se é adquirido, porque tu deixou uma bola picando importantíssima aqui. Mas eu quero que tu antes apresenta o teu grupo pro pessoal, porque eu fui começar a Tá. apresentar no começo e me atrapalhei no nome. Não lembrava se era Empowerment Woman ou Women Empowerment. Conta pro pessoal o nome do grupo e o propósito dele, como é que vocês se juntaram. Conta um pouquinho mais desse grupo, que isso é importante também. Tá. Então, assim, tem o Empower Woman Leadership, né? Esse é o nome do grupo, Tá. né? Uhum. Ele começou por uma VP, né, da Dell, a Marielle Franzetti. Ela é latina, né? E ela é vista hoje como uma das top executivas latinas mulheres, né, no mundo, né? Então, ela já apareceu aí em várias reportagens e tudo mais na mídia, né? Por ser, e ela leva essa bandeira dentro da empresa, né? Esse grupo começou por duas colegas minhas lá, que queriam fazer um book club, na verdade. Elas queriam fazer um book club para começar a discutir entre mulheres, né? Assuntos que são relevantes, né? Dentro da liderança feminina, né? E foi apresentado para ela isso. Isso há 3 anos atrás. E ela achou fantástico, tipo, acho que assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Ela queria que algo disso fosse apresentado. Isso começou pequeno, começou aqui no Brasil, por essas minhas duas colegas, a Fernanda e a Mariana, e se expandiu. Foi tão feliz, assim, sabe, o processo todo, que as meninas conseguiram fazer com que isso fosse para os Estados Unidos e fosse para a Índia também. Então, hoje, na Dell, existe um grupo no Brasil, na Índia, fazendo essa preparação para indianas, e assim, eu não sei o quanto que o pessoal que está tendo a live tem esse contexto, né, de quanto é opressor isso na Índia, né, o fato da Nossa mulher sair Senhora. para trabalhar, Nossa né, Senhora. ela sair para trabalhar e ela ter ela tem que ter todo esse cuidado com a família e ao mesmo tempo ela trabalha, né, fora, assim, se a gente acha Uhum. que a gente tem desafios aqui, vocês não têm noção do que essas mulheres têm de desafio lá, porque a cultura é extremamente opressora, né, então assim, Deixa eu contar é um muito exemplo, Ju, importante. disso. Uhum, Tu sabe que a gente tinha um curso na Unicinos, até a gente parou com ele porque não deu mais para lançar, tivemos dificuldade de agenda mesmo. Mas foi um uhum, programa que eles lançaram em 2000
eu acho que, ai meu Deus, estamos em 2017, talvez 18. Uhum, Chamava-se Woman Empowerment, era o book de cursos em torno disso. Que pena não uhum, tem mais esse book, né? Mas a gente tinha lá nesse book de cursos que a gente propôs o curso de liderança feminina com inteligência emocional. E no meio de uma das turmas lá, chegou uma executiva que trabalhava na Índia. uhum, Exatamente, tu me fez lembrar. E ela contou primeiro que a empresa dela foi comprada por uma empresa indiana. Então ela tinha uma cultura brasileira na empresa que foi a cultura indiana chegar. E sem querer dar muitos detalhes para ela não ser identificada, mas assim, o que aconteceu foi, no Brasil teve um episódio muito sério em que uma funcionária foi assediada e um dos gestores, que era indiano, disse que porque ela estava vestida para ser assediada. E na uhum. Índia, ela foi como já uma gestora e um colega disse para ela não saia sozinha na rua. E ela achou que aquilo lá era bobagem, que era a mesma coisa. E ela se viu em maus lençóis saindo sozinha na rua. Uhum, Então, uhum, assim, claro que a gente tem que entender essa questão cultural, porque senão a gente vai ou levantar bandeiras à toa ou uhum. perder questões importantíssimas para simplesmente acontecer a gestão. Uma mulher líder que não considere isso, ela não sequer senta na cadeira, né? Ela só tem uma cadeira como nome, mas quem vai mandar é um homem, né? Exatamente, né? É. Então a gente está falando de mulheres que acordam às 6 da manhã para fazer o almoço do marido, elas levam o almoço para o trabalho, elas comem a comida fria, elas têm que sair, sabe? Porque assim o que Uhum, importa é ainda a figura masculina muito forte, né? uhum, Então assim, para esse grupo de mulheres, por exemplo, ter essa oportunidade de discutir coisas, sentar, levar líderes, né, dentro da empresa para falar para elas e deixar elas empoderadas, né? Estudando a respeito disso e vendo que elas têm a possibilidade, né, de conseguir papéis, execução de papéis de liderança dentro de times, né? É uma coisa assim maravilhosa, né? Então, assim, o que foi feito, né? E que começou aqui no Brasil por essas minhas duas colegas, depois eu tive a oportunidade de ser convidada e tocar esse grupo ano passado com uma outra colega minha, e eles fazem uma rotação, né? Então, esse ano já são outras duas colegas que estão tocando, porque a ideia é a gente conseguir fazer essa disseminação, né? Então, assim, o grupo tá ali, todo mundo se ajuda, a gente estuda, né? E vai se preparando para conseguir galgar, né, papéis de liderança formal dentro da empresa. legal. É algo muito bacana, tá? Assim, é uma coisa que eu não tinha tido oportunidade de vivenciar até então. Achei uma coisa fantástica que a empresa faz e realmente tem essa importância, né? E vou te dizer assim, a gente tem feito, foram 3 anos, 30 mulheres a cada ano. E estava um impasse, né, ano passado, como é que a gente vai fazer para continuar? Porque acabaram as mulheres dentro da TI, né? Acabou o número de mulheres, que a gente tinha menos de 100 mulheres ali. Como é que a gente faria para continuar esse papel, essa busca, né? Porque a gente ainda tem Uhum. poucas profissionais de TI, né, no mercado, né, Ale? E aí é outra discussão, assim, como é que a gente faz para trazer mais mulheres, né? Então eu brinco, assim, quando vem o grupo de estagiários, né? Geralmente vem o grupo de estagiários, quando eu vejo meninas, assim, né, vindo para a gente poder selecionar estagiários, brilha os meus olhos, porque a gente tem que trazer cada vez mais mulheres para a área de TI, né? E fazer com que a gente consiga fomentar isso, porque ainda são muito poucas que se interessam pela área, né? Tá, isso eu quero também fazer um comentário aqui para os nossos meninos que nos assistem e todos muito com inteligência emocional. Eu digo sempre que quem busca IE é porque já tem, né? E tu quer Uhum, encontrar semelhantes. Que isso não é de forma alguma um trabalho de exclusão dos meninos, pelo contrário, é que os meninos há mais tempo têm uma espécie de confraria e as mulheres não têm. As mulheres são muito solitárias no seu trabalho. Quanto mais alto elas sobem, é isso que as mulheres líderes dizem, menos mulheres elas enxergam. E isso vai criando um exatamente. isolamento natural. Então, que o pessoal Uhum, entenda que isso é um trabalho muito mais de um suporte de competências socioemocionais para o exercício da liderança do que qualquer outra coisa. Eu lembro que foi exatamente esse o sentimento que me deu quando a gente fez lá aquele encontro para falar de inteligência emocional. uhum, E eu via nos olhos delas uma sensação de, eu também tenho pessoas aqui, olha só, não sou só eu. uhum, Os dilemas, as culpas, o fato de deixar o filho na escolinha,
o fato de daqui a pouco eu não sei se eu vou ser mãe, porque isso vai impactar na minha carreira. E aí eu quero que tu traga para nós agora, já estamos a 15 minutos, senão o Instagram nos derruba. Eu tentava fazer essas lives ficar em meia hora, Ju, e eu percebi que isso é impossível, tá? Porque é muito gostoso, a gente não quer parar. Então, Vai entrando num claro assunto e outro, né? Ai, vai ficando muito bom. Então, assim, eu quero que tu me traga um pouco dessa questão da maternidade, Ju. Ó, tem uma pergunta para nós aqui também, tá? Eu vou fazer a pergunta e depois eu puxo a maternidade. Então, olha só, a Carla Tá. fez para nós. Como trabalhar essa liderança consciente com as mulheres que já assumem essa função e para aquelas que fogem desse papel? Como é que tu produz isso ou para quem é ou quem não é já consciente? Não sei se deu para entender a pergunta dela. Vou fazer de novo aqui, ó. Como trabalhar a liderança consciente com as mulheres que já assumem a função e para aquelas que fogem do papel? Vamos lá. Pois é, a gente, né, a gente tem uma característica, a característica feminina, ela já é uma característica mais assim, não vou me colocar tanto, né, eu não vou fazer tanto essa posição agora, não vou me colocar daqui a pouco numa reunião, porque, né, vai que eu sou mal interpretado, vai que eu não sei colocar, né. Essa questão de fortalecimento e de fazer a discussão em grupo feminino, acho que foi isso até que foi o que tu trouxe, né, Ale, que é bem interessante. Ele faz com que as mulheres consigam compartilhar essas dificuldades, né? Então, assim, isso teve uma força muito grande, né? E a gente começou a notar isso nas mulheres que faziam os programas, né? Elas se posicionavam mais nas reuniões. Elas não tinham mais tanto medo de se colocar como elas tinham antes, né? Olha só, resultado do grupo. Elas entendiam que não precisava não precisava ser um líder formal para realmente executar o seu papel, né? Isso eu via no dia a dia delas, né? Dizendo assim, eu tinha coisas que eu costumava me calar, agora eu não me calo mais, eu falo, né? E se alguém, né, nada, eu vou lá e me imponho. Então, eu acho que isso, né, essa coisa de tu dividir os teus medos, né, as tuas incertezas, assim, a respeito de como se colocar, foi uma coisa muito importante. Então, respondendo a pergunta dela, acho que assim, o grupo foi fundamental para isso lá, tá? Eu não sei se as meninas sozinhas, né, elas conseguiriam ter essa noção, esse insight de fazer essa mudança de comportamento naturalmente, tá? Ali, assim, sem isso vindo delas internamente. Uma ou outra, talvez, mas eu acho que o grupo teve essa grande força. Por isso que é uma coisa bem interessante, assim, sabe? Fazer essas discussões e fomentar esses trabalhos. Eu me vejo em algumas pesquisas que a gente traz nesses treinamentos e que eu acho importante compartilhar uma com o pessoal. Quando as mulheres são avaliadas como líderes, e tu colocando pares, homens líderes, mulheres líderes e liderados dessas pessoas, em geral elas pontuam mais. Isso são pesquisas globais, a gente tem também nos cursos da Conexão e é isso. Então pega assim 5.000 executivos, faz uma peneirada, vê o que tem ali de liderança masculina e feminina e faz esse range, né, de líderes, homens, líderes, mulheres. Em geral, as mulheres têm uma preocupação muito maior com as soft skills. E assim, elas pontuam num percentil de até 20% mais do que os homens. É uma coisa impressionante o tamanho dessa diferença. E muito se diz que isso é porque exatamente está incutido na mulher essa preocupação de que o que os outros vão pensar do que eu vou dizer. Isso aqui vai soar mal. Então tem um lado bom e tem um lado ruim nisso. A gente não sabe se as pessoas estão pontuando bem essa mulher nas soft skills porque elas são mais soft ou porque elas têm mais medo. Exatamente. Então, assim, a gente sempre lê esses dois lados, porque é claro que não é intenção nossa que as mulheres agora fiquem grossas e que elas digam coisas e que passem patrolas de uma maneira assim nos outros. E sim que elas possam conhecer as suas inseguranças e conjuntamente trabalhar essas inseguranças sem perder o olhar humano, né, Ju? Exatamente, acho que tu disseste tudo. Tem que ter essa dosagem, né, Ale? Assim, isso é difícil, porque às vezes as pessoas, eu me coloco e me veem como grossa. Mas é que tem um jeito de se colocar, né? Assim, tu tá falando isso agora, eu tô me lembrando de conversas que a gente tinha em grupo, né? E isso às vezes vinha assim, do tipo, eu me coloco de um jeito e às vezes vem um feedback pra mim de que eu sou grossa. Mas é que às vezes a gente tenta se botar numa situação, né? Tipo assim, pra eu falar aqui agora e pra ser ouvida, eu tenho que falar alto, eu tenho que realmente, né, colocar uma voz, eu tenho que ser mais ácida no que eu tô falando, eu tenho que ser um pouco mais, né? E não é isso, né?
Eu posso sim falar, eu posso colocar minha opinião, não deixar de colocá-la, né? Sendo eu, né? Sendo eu mesma, sendo mulher, sendo, né? Sendo a pessoa que eu sou. Delícia, delícia. Amei, amei a gente pensar nessa possibilidade para o pessoal se inspirar nisso. Conhecer Uhum, pares, isso é uma questão da identidade. Isso vale para as outras áreas de diversidade. Isso vale para gays, para negros, para pessoas que têm uma dificuldade específica. Toda vez que você encontra uma uhum, pessoa que passa pelas mesmas experiências que você, a experiência empática te produz identidade. O próximo passo da noção de identidade é você voltar-se de novo para o outro e para o todo. Porque senão tu fica no clubinho. E aí entra o tal do clube da luzinha, né? Que não é a uhum, uhum. intenção, não é fazer o clube da Não, luzinha. É fortalecer a identidade para voltar-se para o todo. Então, de fato, é o trabalho da diversidade. Na diversidade a gente produz melhor, né? Ó, tem mais uma pergunta e nós vamos. exatamente. Olha ali, 10 minutos, não é pergunta. Ó, qualquer pessoa que tenha liberdade, inclusive se contrata homem ou mulher, promove um ou outro, assumindo os benefícios e malefícios. Ó, o André tá dizendo, é verdade. Liberdade para Uhum, tomar uhum, decisões. E eu acho que essa liberdade que tu tá chamando, André, me permita dizer, tem a ver com esse lastro emocional. Porque liberdade para decidir tem a ver com não ser dominado pelos medos também. Alguns medos que a uhum, gente tem, uhum. eles são justificados. Ninguém está dizendo para te deixar de ter medo. Mas conhecer os teus medos é fundamental para superá-los, né? Então, acho que Uhum. talvez essa coisa da sororidade, Ju, que tu falou, do contato entre mulheres que começaram a cair algumas fichas, é onde a gente quer chegar aqui, né, Uhum. Ju? Exato. Uhum. Tá, Isso 9 mesmo. minutos. Agora tu me fala da maternidade. Antes que eles nos derrubem, Ju. Fala da maternidade e encerra para nós. Conta assim para nós, eu queria entender assim. Tu percebe avanços nisso? As empresas estão abraçando as mães, no sentido, existe um pouco mais de abertura para uma mãe líder? Como é que é isso, hein? Ou, independente da Del aqui, tá? Tira a Del do jogo. Aqui é você olhando o cenário que tu enxerga, né, nesse momento. Como é que é ser Sim. mãe e ser líder? É um super desafio, né? Não tem como ser diferente, né? A gente costuma dizer quando tá trabalhando que tu chega, tua carga de trabalho, né? Porque assim, tu chega num horário, tu atende a criança e depois tu continua trabalhando certo horário porque tu tem objetivo, né? Então, assim, eu trabalho muito, né? Eu trabalho muito, né? Trabalho às vezes até mais tarde em função de objetivos, né? Mas é muito importante dosar, né? Ali, assim, eu não sou, eu não tenho experiências ruins, né? Assim, eu trabalhei em multinacionais, assim, que veem essa coisa e abraçam isso de uma forma muito legal, né? Eu costumo dizer que eu fui promovida a um cargo de líder, né, formal, com 7 meses de gravidez, na minha primeira gravidez, a primeira vez, né? Isso é uma coisa que, pô, tu tá ali com sete Que meses, tu tá maravilha. 2 meses para sair de Barrigão. licença maternidade e tu é promovida, né, a líder. A minha segunda gestação foi toda bem super, né, organizada, conversada, fechada, passando as atividades para os times com todo o suporte, né, do meu gestor. Então, assim, isso eu não tenho experiências ruins nesse aspecto, mas eu conheço muitas mulheres que infelizmente têm, né, que saem de uma licença maternidade, quando elas voltam, elas perdem o trabalho, né, Uhum. que elas não têm esse suporte. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, né? Porque a mulher ela continua se sentindo culpada, ela continua parece que trabalhando muito mais para conseguir dar o resultado, né? Porque ela quer mostrar ou ela quer provar que ela consegue fazer isso, né? Eu digo que eu trabalho mais porque eu quero dar atenção para os meus filhos a hora que eu tô perto deles, né? Mas eu também tenho objetivos de trabalho. Então, se eu preciso parar um pouco mais cedo, porque eu preciso levar lá na natação, porque eu preciso buscar na escola, não sei o quê, eu eventualmente vou ter que voltar para casa e vou ter que trabalhar depois. Mas vou te dizer que meu marido faz do meu jeito, entendeu? Porque a gente precisa entregar, né? Acho que a gente tem objetivos. Mas eu não, Juliana, não sou uma pessoa que trabalho mais porque eu quero provar mais para o meu chefe, porque eu tenho filhos, que eu tenho que fazer isso, né? É porque realmente eu divido para eu dar a certa prioridade para as coisas, né? Para eu cuidar tanto da parte pessoal quanto do meu trabalho. Mas eu acho que a gente ainda tem muito a andar, porque eu ouço coisas ainda bem complicadas
É, Ju, é isso aí. Tu deu uma travadinha, mas eu te ouvi até o complicadas, eu te ouvi até o fim da frase, deu tudo certo. Fantástico, Ju. Mas eu ainda ouço Fantástico. coisas complicadas, né? Do tipo assim, ó, não tem suporte. É. Tu tá falando da questão do work-life balance, que depois a gente já tá Uhum, chamando do work-life integration, porque não é para ser equilibrado, não é um prato em cada pé, ou um pé em cada canoa, desculpa, ou um prato em cada mão. Eu misturei as uhum, analogias. É você de fato integrar estas coisas, e isso é um desafio gigantesco mesmo para homens e mulheres. Mas tu trouxe uma coisa importante uhum, para quem tá ainda com dificuldade, que tá sendo mãe e não tem esse suporte, que a gente entenda que o suporte não é assim opção, ele é fundamental para você crescer em liderança. É, uhum. teve uma amiga minha que comentou isso. Quem você escolhe para estar ao teu lado, teu parceiro, tua parceira, tudo bem também, Uhum. é de fato uma das maiores decisões de carreira, né? Sem dúvida. Porque Uhum. não existe essa carreira sem tu conseguir trabalhar o teu pessoal com equilíbrio. Então, isso nos É. deixa margem para as próximas lives, Ju. Meu Deus do Ai, céu, olha, quanta coisa a gente falou, que delícia isso! não, e é verdade, assim, isso aí dá toda uma nova live, né? E, né, Ale, a gente não está se aprofundando aqui, mas assim, dá toda uma nova, porque assim, eu tenho N experiências, né, perto de mim, assim, de mulheres que passam por isso e tem que, eu acho que o que tu passaste aqui, o parceiro é importante, né? O quem o parceiro, a parceira, quem está perto de ti é muito importante para isso dar certo, né? Uhum. Porque assim, tu é mãe, mas tu tem que eventualmente viajar a trabalho, tu vai ter que fazer as coisas, tem que ter esse suporte aqui para te alavancar, né? Senão tu não consegue, não vai conseguir, É né? verdade, é verdade. Muito bem, agora me dá tua mensagem final pro pessoal, te despede. Eu quero agradecer a tua presença. Meu Deus, que live deliciosa. Hoje faltou meu chá, galera, porque não deu tempo de manhã, eu tava com atendimento. Mas espero que tenha sido inspirador para vocês. E chamar todo mundo para a live do dia 30, que vai ser com a Bibiana. Ela é mentora de mulheres também. Por acaso surgiu essa coisa da liderança feminina. Juro que foi por acaso, tá? Mas o tema segue sendo a visão positiva, tá? Dia 30, 10 horas, a nossa próxima live. Te despede do pessoal, Ju. Dá tua mensagem Uma aí. delícia, muito obrigada pelo convite, Ale. Fiquei super feliz, né? E assim, dizer que a Ale foi uma pessoa que disseminou e botou muito do IE na minha vida, né? Ela me ajudou muito Obrigada, nesse Ju. processo, e aí eu fico muito feliz de poder estar compartilhando e fazendo essa live contigo aqui hoje para a gente falar um pouquinho disso, porque tu foi uma das pessoas que colocaste isso, né, para mim, assim, dentro do meu profissional e tal. Então, para mim foi muito Ah, que gratificante. presente Muito ouvir isso, obrigada. Ju. Muito obrigada. Um beijo, então. Um beijo para todo mundo que nos ouviu ou que vai nos ouvir. E mais ia no mundo, ó. Vamos embora. E aí, um beijão, pessoal. Obrigada, Lê. Tchau, tchau, gente. Tchau.